Série de lições bíblicas O Deus Soberano, estudos no livro do profeta Daniel. Sugerindo deste vídeo, resposta para a lição de número 9, Deus cumpre promessas, cujo objetivo é mostrar ao estudante das Escrituras, à luz de Daniel 9, que Deus cumpre promessas. Por isso, devemos crer em sua palavra e aguardar o seu tempo. O texto base: orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor Deus, grande e terrível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Os dois itens desta lição: primeiro, a promessa dos 70 anos, segundo, a promessa das 70 semanas. Primeira pergunta: que promessa de Deus Daniel descobriu enquanto lia as Escrituras? A promessa de que o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, povo de Deus na Babilônia, duraria 70 anos e depois o povo retornaria para casa. Essa promessa estava lá no livro do profeta Jeremias, que Daniel havia lido. Questão 2. Comente sobre a oração que Daniel fez ao descobrir a promessa. O que ela revela? Daniel enxergou o agir de Deus em favor de seu povo, pois com a queda da Babilônia estavam se cumprindo os 70 anos da profecia de Jeremias. E Daniel orou intensamente para Deus realizar o propósito de libertar o seu povo, que muito havia pecado, desobedecendo os mandamentos divinos. Por isso Daniel confessou os pecados do povo e os seus próprios, e suplicou o perdão de Deus e o pleno cumprimento da sua palavra sobre a restauração do povo de Israel. Questão 3, primeira parte. A revelação que Gabriel trouxe para Daniel era aquilo que ele estava esperando? Daniel esperava pelo fim do cativeiro de Israel, com o cumprimento dos 70 anos da profecia de Jeremias. Porém, Deus lhe mostrou pelo anjo Gabriel que haveria ainda um período de 70 semanas para o cumprimento de um plano divino ainda mais abrangente e maravilhoso, o fim do domínio do pecado. Parte 2. O que isso revela sobre os planos de Deus? Resposta sugerida: isso revela que os planos de Deus são muito maiores do que pensamos, pois vão além dos nossos planos e interesses limitados. Enquanto Daniel pensava e desejava a libertação de Israel do cativeiro babilônico e medo-persa, Deus pensava e queria libertar todas as pessoas do cativeiro do pecado. Questão 4. Fale sobre o significado das 70 semanas. Trata-se simbolicamente de um tempo com 3 períodos históricos. O primeiro período, simbolizado por 7 semanas, começou com a libertação definitiva dos judeus, decretada pelo rei Ciro, o rei Medo-Persa, em 538 a.C., e terminou com a restauração de Jerusalém. O segundo período de 62 semanas proféticas compreende desde a restauração de Jerusalém até a morte de Jesus Cristo. Finalmente, o terceiro período de apenas uma semana é, na verdade, o mais longo, pois compreende toda a dispensação da nova aliança de Deus com as pessoas por meio do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Período que vai, óbvio, desde a sua morte, até a sua volta. E esse período inclui uma época de grave perseguição à igreja, perpetrada pelo anticristo, denominada biblicamente de grande tribulação, mas que terminará com a vitória do povo de Deus. Segunda parte desta lição, vamos aplicar o texto. Item 1, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, pois ele cumpre suas promessas. Questão 5, os cristãos do nosso tempo confiam de coração nas promessas de Deus registradas nas Escrituras? Comente sobre a importância dessa atitude. Tomara que sim, Tomara que todos creiam, pois isto, essa fé, essa crença fiel e confiante na palavra de Deus, promove uma maior aproximação do crente a Deus e mais dedicação e obediência à sua palavra. Item 2 da segunda parte, aguarde o tempo de Deus.
Grande desafio. Aguarde o tempo de Deus, pois Ele cumpre suas promessas. Questão 6, primeira parte. Comente sobre o desafio de esperar uma resposta de Deus e receber outra. Tal desafio é insuportável numa perspectiva imediatista. Quer dizer, quando a pessoa quer tudo para já. O que é comum nos nossos tempos ultra-rápidos. E a segunda parte da questão 6. O que fazer quando as promessas de Deus não chegam no tempo em que você quer? Continuar esperando confiantemente. Obrigado por chegar até aqui. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. A paz do Senhor Jesus Cristo.